Foi uma trajetória muito bacana, né? Eu acho que a empresa cumpriu muito bem os objetivos a que se propôs. E eu fiquei na sociedade até agosto de 21, se bem me recordo. E desde então eu atuo independentemente. Sim. E por que a saída da Nord? O que motivou? E eu te pergunto isso porque eu já ouvi versões de pessoas ligadas ao mercado, mas sempre são as versões de fora ou versões que ouviram do outro lado, porque houve, inclusive, um certo litígio, né? Algumas mensagens colocadas mostraram que não foi só uma saída tranquila. O que aconteceu ali? Esse é um assunto no qual eu prefiro não entrar em grandes detalhes, tá? Uhum. Mas o que eu posso dizer para você é que eu acho que o cenário mudou muito, tá? Durante o período da nossa caminhada, eu acho que aconteceram alguns movimentos que são importantes de observar. Por exemplo, a gente começou a ver um movimento de consolidação no mercado de research. Tá? Basicamente, a própria Empirics foi comprada pelo BTG, a Eleven foi comprada pelo Modal, que posteriormente seria comprado pela XP, consequentemente a Eleven foi para dentro do mundo, do mundo XP. Uhum. A Suno foi comprada pela XP, a XP comprou a Levante, e paralelamente, ao longo dos anos, que compreendem esse período Empíricos, Inversa, Nord, houve em paralelo um movimento que era absolutamente novo, que era a disseminação, né, a propagação dos influenciadores de investimento independentes. Tá? Uhum. Era uma coisa que lá atrás, né, eu não sei, por exemplo, quando foi a primeira vez que eu ouvi falar do Thiago Nigro, entende? Mas eu tenho 99% de certeza que enquanto eu trabalhava na Empíricos, eu nunca tinha ouvido falar no Thiago Negro ainda. Tá? E assim como ele, tantos outros. Né? Porque para a gente que estava dentro do mercado, esse foi um movimento que aconteceu ao largo, entende? Inclusive, de minha parte, eu reconheço, né? Muitas vezes eu olhava com um certo desdém, pensando, esse monte de youtuber falando de investimento, mas o profissional sou eu, entende? Eu sofri bastante disso, né? De olhar para esse movimento todo de uma maneira muito equivocada, que tinha muito a ver com o fato de eu estar dentro da bolha, né? E não consegui enxergar como era a coisa fora da bolha. Eu lembro, por exemplo, que o meu olhar para esse mundo dos produtores de conteúdo de investimentos, de educadores financeiros independentes e mesmo analistas independentes, eu lembro exatamente como que começou. Né? A partir de uma certa época, já na Nord, eu comecei a trabalhar em cima de uma tese de investimento muito arriscada, que era uma tese de investimento na Oi, tá? Que, diga-se de passagem, uma tese que deu bem errado, tá? E eu percebia que quando eu começava a falar, né, eu fazia muito YouTube na Nord, e sempre que eu postava algum vídeo sobre a Oi, os comentários do vídeo sempre tinha lá, venha para a luz, venha para a luz, venha para a luz e tudo mais. E eu, a partir de um certo momento, fiquei intrigado com aquilo e fui atrás e eu fui descobrir que aquele Venha para a Luz, ele era o slogan, na verdade, de um criador de conteúdo chamado GL Flix. Que Tá. é um cara lá de Fortaleza, se eu não me engano. Gente boa pra caramba, tá? Enfim, ele produzia, acho que ele produz ainda, né? Uhum. Conteúdo para YouTube, para outras redes sociais e tudo mais. E na época ele falava muito a respeito de Oi. E eu descobri que o cara tinha uma legião de seguidores que olhavam para ele como o maior especialista em Oi no Brasil, né? E eu, analista de investimentos, CNPI, economista,
com passagem por não sei quantas instituições financeiras e trabalhando em São Paulo desde 2012, eu ficava... Quem esse cara pensa que é? Como assim as pessoas acham que a autoridade em Oi é ele e não, por exemplo, eu? Né? Eu nunca falei abertamente a respeito disso, tá? Só que passado aquele primeiro momento de estranhamento, né, eu comecei a olhar para esse mundo de uma maneira diferente e fui me despindo dos meus preconceitos e tudo mais. Eventualmente, né, isso eu acho que já depois, não lembro mais, mas acho que já depois da minha saída da Nord, eu acabei fazendo uma live com o Velho Flix para falar. Não lembro se foi sobre Oi, se foi sobre alguma outra coisa. Foi um papo muito interessante. E eu percebi assim, gente, com o acesso à informação que se deu ao longo dos últimos anos, muitas pessoas, mesmo que completamente de fora desse mundinho que a gente vivia aqui, se viram em condições de começar a produzir conteúdo, né? Os que passaram a se dedicar à análise, produzir análise, muitas pessoas se formaram, se qualificaram, né? Os que passaram a desempenhar atividades que constituem análise de investimentos e não educação financeira, por exemplo. Eu descobri, gente, existe um mundo gigantesco de outras pessoas que descobriram uma outra maneira de fazer isso, que é o que a gente se propunha a fazer, num outro formato, entende? E isso é uma coisa que bateu muito forte em mim. Porque o que eu percebia? Eu comentei que quando eu trabalhava na Empíricos, a Empíricos ainda era uma empresa relativamente pequena. À medida que eles foram crescendo e foram se estruturando e se institucionalizando e tudo mais, o meu estilo de trabalho e o meu estilo de relação interpessoal, ele começou a desencaixar daquela realidade. Tá? E isso é uma coisa que eu já sentia antes, né? No Votorantim isso era uma dificuldade muito grande. Quando eu trabalhei no Sicredi, isso era uma dificuldade muito grande. No lugar que eu trabalhei antes do Sicredi, que foi a Fundação CE, isso era uma dificuldade muito grande. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhava muito melhor em empresas pequenas. Times enxutos, relações horizontais. À medida que a coisa vai ficando muito estruturada e você tem uma hierarquia de não sei quantos níveis e você vira um número, não é o tipo de ambiente dentro do qual eu, Ricardo, consigo navegar bem. E quando eu me dei conta disso, a própria Nord já tinha crescido um monte, a tendência do mercado naquele momento parecia de consolidação, ou seja, eu não sabia se eventualmente a empresa que eu tinha fundado não acabaria dentro de alguma instituição financeira e eu estaria de novo dentro de uma estrutura que talvez não me fizesse feliz. Hoje em dia é muito mais simples. E já tem outras pessoas fazendo o mesmo trabalho, com estruturas muito menores, com estruturas muito mais enxutas, muito mais dinâmicas, de forma que talvez eu não precise disso tudo para fazer o que eu quero, para viver minha vida do jeito que eu quero e tudo mais.